Olá, pessoal. Mais uma aula hoje, terceira aula do terceiro módulo do nosso curso online de manejo da via aérea. E hoje a gente encerra a parte das medicações. Falamos sobre as drogas, já falamos lá do pré-tratamento, de medicações para dor, falamos da sedação do paciente, das opções, como usar, e hoje a gente encerra falando do bloqueio neuromuscular. E nesse momento, eu acho que a gente encerra não o básico, mas talvez o mínimo para manejar uma via aérea. Eu acho que é interessante vocês terem esse conceito. Quando o interno pergunta, ou o residente, o R1 pergunta principalmente, né? Será que eu poderia entubar esse paciente? O que eu espero que ele saiba é o que fala até aqui. Daqui para frente, eu acho que é algo que a gente vai refinando, a gente vai melhorando, a gente vai se adaptar a situações inesperadas. Daqui para frente, a gente vai tomar um rumo que vai aprofundar um pouco vocês no assunto. Mas até aqui é o mínimo. Sem isso aqui não dá para manejar basicamente nada. Isso aqui inclusive bem básico, né? Então vamos lá. Bora para mais uma aula, terceira aula, bloqueio neuromuscular. Primeiro já vamos dar as opções de medicação. A aula sempre o objetivo é ser direta. Então temos duas opções: bloqueadores neuromusculares despolarizantes, e o nosso principal elemento aí de despolarizante é o succinilcolina, que a gente conhece como succinilcolina. Vamos aprofundar mais daqui a pouco. E temos também as opções, aí mais de uma, de não despolarizantes, temos rocurônio e outras muito menos usadas, principalmente aqui no nosso setor de emergência, no time de resposta rápida, na UTI, que são o pancurônio e o vecurônio. Aqui uma placa motora, que é onde todos eles agem, né? Placa neuromotora, neuromuscular, onde aí tem muita ação, aquela proteína chamada acetilcolina, ela é a proteína mais importante aí do local. Bom, algumas questões farmacológicas. A ação do succinilcolina. Bom, ele age lá, então, como eu já disse, na placa muscular. Ele compete com a acetilcolina lá na placa motora, né, na união do nervo com o músculo. E ele compete de uma forma que ele se liga ali no receptor da acetilcolina e ele causa uma despolarização da célula. Que célula? Célula muscular. Né? Então, a acetilcolina, quando faz essa despolarização, faz a contração. A succinilcolina faz a mesma coisa, mas ela não faz uma contração tão efetiva, ela faz uma fasciculação. A gente vai aprofundar um pouquinho mais daqui a pouco. É importante saber que ela é hidrolisada, tem uma enzima que produz lá, não importa agora o nome, mas tem uma proteínazinha aqui, uma enzima que é produzida lá no fígado, que vai hidrolisando a succinilcolina, desculpem, e depois de um tempo ela para de funcionar. A gente vai falar sobre tudo isso. E os não despolarizantes? Eles se ligam com uma ligação um pouco mais estável nesse receptor da acetilcolina que tem lá no músculo, e ele bloqueia a ação da acetilcolina. Só que ele não causa a fasciculação. E ele geralmente, a maioria, principalmente o rocurônio, ele é eliminado lá na urina ou pela bile da mesma forma que ele entrou, ele não é metabolizado. Então, isso aqui é um pouco uma questão farmacológica bem básica, mas é interessante a gente saber para dar prosseguimento aí nas coisas que a gente vai discutir. Então vamos lá, o succinilcolina, que é a succinilcolina, que é como a gente conhece, é a medicação, o bloqueador neuromuscular mais disponível, difícil ter algum lugar que não tenha, é bem difundido. E quando que a gente usa ele? A gente vai usar quando a gente precisar de um relaxante muscular na sequência rápida de intubação. Ela também é utilizada, que eu coloquei na IoT tradicional. Pode ser utilizada lá pelo anestesista, naquela IoT tradicional no centro cirúrgico, paciente em jejum, que não é o nosso caso, né? No nosso caso é sequência rápida, e na sequência rápida ela acaba sendo um pouco mais interessante, porque aqui a gente vê que o início de ação dela é curto, 30 segundos, grande parte dos pacientes já está funcionando, até 45 segundos aí em alguma parte dos pacientes. Então a grande maioria vai estar aqui no meio. Pelo menos 3/4 dos pacientes vão ter essa ação entre 30 e 45 segundos. E também uma duração curta, de 5 a 10 minutos. Grande parte dos pacientes estão aqui também. Então, ela começa a funcionar rápido, o que faz com que ela funcione talvez ali o mais possível junto com o sedativo. Então, é interessante que elas comecem a funcionar junto. E ela tem uma duração curta, que se por acaso eu não quiser deixar meu paciente bloqueado, depois que eu ligar na ventilação mecânica, por exemplo, que estiver objetivando lá um RAS de 0, um RAS de -1, quem não souber o que é RAS, me põe aí nos comentários, que aí a gente pode até discutir um pouco mais sobre esses temas de terapia intensiva.
Mas aí a gente não quer esse paciente bloqueado por muito tempo. Succinilcolina é uma ótima opção. Dose da succinilcolina, succinilcolina, 1,5 mg por quilo. A gente vai fazer EV em bolos. A gente pode ter algumas situações que a gente usa uma dose um pouco maior. Então a gente vai falar um pouquinho aqui rapidamente só da situação do paciente numa via aérea crítica, aquele paciente que a gente, por exemplo, está em parada cardiorrespiratória e a gente não está conseguindo laringoscopar esse paciente. A gente faz uma dose um pouquinho maior, 2 mg por quilo, para relaxar esse paciente, conseguir entubar esse paciente que a gente nem usa sedativos, né? E ela pode ser feita IM. E se você precisar lançar mão desse recurso, a gente faz uma dose também maior, 4 mg por quilo, se for necessário. A que vocês têm que lembrar que a que vocês vão usar em 99% das vezes é a de 1,5 mg por quilo. Beleza? Ela vem um pozinho liofilizado, então é preciso diluir esse pó que vem nesse frasquinho de ampola. Aí, como diluir, fiquem à vontade, tem várias possibilidades de diluição. Temos aqui as duas ampolas, as que a gente costuma encontrar, de 500 mg, então tem 500 mg de pozinho, e a de 100 mg. Então, por exemplo, colocar 10 ml ali dentro desse frasquinho de 500, a gente vai ter uma solução de 50 mg por ml. A gente pode rediluir, a gente pode usar assim, do jeito que for do jeito que preferir, do jeito que o seu serviço preferir, tem aí uma colinha de como fazer uma diluição para saber fazer na hora. Então vamos lá, efeitos colaterais primeiro aqui. Os efeitos colaterais mais comuns da succinilcolina. Em quase todos os pacientes ela causa fasciculação. Então a gente vê como se fosse um tremor do paciente, a gente vê um tremor bem muscular, né? A gente já sabe por que causa fasciculação, resumidamente, é por causa daquilo. E isso pode causar um aumento da pressão intracraniana. É um aumento discreto e que não temos muita evidência de que isso tem alguma repercussão importante. Mas pode causar um pequeno aumento aí da pressão intracraniana, é bom a gente lidar com esse ponto que a gente tem. E pode causar um aumento da pressão gástrica. Pensa, uma fasciculação aqui dos músculos abdominais, isso pode aumentar um pouquinho a pressão gástrica. Isso é facilmente revertido, esse problema, com a elevação da cabeceira. Ficamos muito tranquilos com isso, porque a gente entuba com a cabeceira elevada. E aí ela causa liberação de potássio. Então, isso é um efeito colateral da medicação. Essa liberação de potássio, por causa da despolarização da célula, o potássio vai para fora, por causa do potencial de ação lá, é atingido. E numa situação normal, esse potássio que sai da célula aumenta em nada ou muito pouco a concentração de potássio sérico. Então isso é muito importante. Na grande maioria das vezes, essa liberação de potássio para a célula nem é visto na concentração sérica de potássio. São coisas diferentes, né? Então, na grande maioria dos pacientes, quando aumenta só meio mEq por litro. Só que acontece, existem algumas situações em que há um upregulation, então que há um desbalanço ali nos receptores da acetilcolina. Existem dois tipos de receptores de succinilcolina, os maduros e os imaturos, e nessas situações os imaturos estão muito presentes lá na membrana, lá na placa motora. E isso pode ser um problema, pode elevar mais o potássio nesses pacientes. Então esse efeito colateral fica muito exacerbado e passa a ser uma contraindicação do uso da medicação. Vamos falar ali no próximo slide. E um outro, eu coloquei aqui rabdomiólise, né? Na verdade, não é um efeito colateral, ela é uma contraindicação no paciente que tem rabdomiólise, exatamente por causa do upregulation dos receptores imaturos. A gente vai abordar isso aqui um pouquinho depois. Doses repetidas pode levar à bradicardia. Isso é mais importante de lembrar em crianças. Então, em crianças a gente tem que ter bastante cuidado com essa dose repetida. Mas é facilmente revertida, em geral, com atropina, é responsiva à atropina. Existe também uma possibilidade de trismo, muito raro, vi nenhuma vez, para falar a verdade, assim, trismo com a succinilcolina. Em geral, ela é transitória, mas se você tiver problemas com uma dessaturação, né, você pode se dar mal com o seu paciente que não está conseguindo ventilar, não está conseguindo entubar por causa do trismo, rocurônio, e é algo que você consegue te fazer de mais rápido. Rocurônio a gente vai falar mais para frente aqui, é o tal do bloqueador não despolarizante. Então vamos lá para as contraindicações da succinilcolina. Primeira, muito difícil na situação de emergência nossa, né? Que a história familiar é o pessoal de hipertermia maligna. Se a gente não teve tempo de conversar com o familiar ou com o paciente, o que pode acontecer na situação de emergência, a gente fica muito limitado em não saber o que está dessa história do paciente. Então esse é um risco que a gente corre
quando a gente faz a succinilcolina, de fazer no paciente que tinha contraindicação e a gente não sabia. Isso, em geral, quando é descoberto, tem que estar bem documentado em prontuário. E nas situações do upregulation que a gente já conversou antes. Bom, primeira, no paciente grande queimado. E a outra, nas situações de denervação. Nessas duas situações, a gente tem o tal do upregulation de receptores imaturos. Qual que é o problema nessas situações? De 3 a 5 dias após o evento da queimadura, o paciente começa a apresentar esses receptores. E nessa situação, ele apresenta, quando feita a succinilcolina, uma elevação muito rápida e muito mais alta do potássio, chegando até um aumento de 10 mEq por litro. Então o paciente estava ali com 4, vai rapidamente para 14. Isso aí é gravíssimo e quase que certeza que vai levar a uma parada cardíaca. Então, isso começa quando? Então, essa situação de não poder fazer, de contraindicação a fazer a succinilcolina no grande queimado, é de 3 a 5 dias depois do evento de queimadura, que é quando o upregulation começa. E até o momento da cura completa da ferida, é melhor não fazer succinilcolina nesse paciente. Não é seguro, certo? Outra situação, a situação de denervação. Então, paciente com trauma raquimedular, paciente que tem um AVC, principalmente um AVC extenso, de 3 dias do evento, mesma coisa, 3 dias, esse aí, em geral, costuma durar até 6 meses de quando aconteceu. Eu não consigo te dar 6 meses, você vê, é um prazo longo, assim, não é um prazo de horas. Então, a gente não consegue ter uma precisão tão grande. Então, se o seu paciente ele teve um AVC recente, um trauma raquimedular recente, não é hora de usar succinilcolina, é hora de usar uma outra opção. O paciente está internado na UTI, motivo AVC, já faz 3 dias que ele está lá, é melhor não usar succinilcolina. Mesmo motivo, aumento muito exagerado e muito importante do potássio, da concentração do potássio sérico. Doenças progressivas, então, por exemplo, esclerose lateral amiotrófica, uma esclerose múltipla, essas doenças, elas são degenerativas progressivas, então a gente nunca sabe qual a situação dos receptores da acetilcolina. Nesses casos, melhor não usar. Lesão grave por esmagamento, rabdomiólise, que eu tinha colocado lá por engano nos efeitos colaterais, não é um efeito colateral da succinilcolina, após 3 dias do evento, mesma coisa. Então, esse é o tempo, em média, que demora para começar a aparecer uma quantidade significativa de receptores imaturos. E dura por meses, difícil precisar também. E aqui um ponto importante e poucas vezes lembrado, que é a infecção grave. Paciente com uma infecção grave, o que é uma infecção grave? Aqui pra gente, nesse momento, é aquela que leva à imobilidade. É aquela que faz o seu paciente ficar no leito. Ele fica restrito não por uma restrição exigida pela equipe, mas porque ele não consegue realmente uma pneumonia importante, o paciente fica basicamente no leito, ou principalmente nas infecções abdominais. Essa restringe mais o paciente, principalmente na sepse, no choque séptico e foco abdominal, é melhor não usar a succinilcolina, mesmo motivo, o aumento do potássio. Mas se tudo que leva ao aumento do potássio dá medo, eu estou esquecendo aqui de uma contraindicação que seria a hipercalemia? Na verdade, não. Na maior parte dos pacientes, mesmo com hipercalemia, um aumento de 0 ou meio mEq por litro não costuma ser perigoso e não costuma causar nenhuma alteração. É importante sempre lembrar dessas situações: denervação, grande queimado, esmagamento e rabdomiólise. Lembrar dessas situações principais são as que a gente mais vê como contraindicação da succinilcolina. Então, tirando essas situações, o paciente que está lá com um potássio de 5, talvez, sei lá, porque usa captopril, posso fazer succinilcolina? Pode fazer succinilcolina. Nesse caso não tem problema. Uma situação que é muito comum, que eu vou ficar um pouco mais atento: lesão renal aguda. Porque vai me depender muito de como está o paciente, do que está acontecendo com o paciente. Por exemplo, um paciente com uma lesão renal aguda, com uma creatinina ascendente, que antes de ontem era de meio, hoje é 1. Ontem foi 1 e hoje está 4, uma ascensão rápida de creatinina, com o potássio subindo junto, era normal lá, era um potássio 3,6, foi para 5 e hoje está 6, então o potássio subindo muito rápido também, e o paciente está agora anúrico. Esse paciente, eu não sei muito bem em que situação que ele está agora. E nesse paciente eu prefiro não fazer succinilcolina. Diferente desse paciente que
que eu citei antes, que já chegou de casa tomando um captopril lá, às vezes, e uma losartane tem um potássio de 5, já tinha um potássio de 5 há um ano. É diferente, entendeu? Na cetoacidose também, um problema a gente tem que ficar atento, porque talvez a hipercalemia seja pela acidose. E nesse caso, também é melhor tomar um pouco mais de cuidado. Uma lesão renal aguda, causa obstrutiva, ou paciente anúrico, é melhor ter um pouco mais de cuidado. Mas não é esse caso. Eu descartei as situações já citadas no slide anterior. Não tem lesão renal aguda, ou não está em franca ascensão, tem uma lesão renal aguda discreta, o paciente está com uma boa diurese ainda. E eu estou querendo fazer a succinilcolina apesar desse potássio de 5,4. Posso fazer? Olha o eletro. Se o paciente não tem alteração eletrocardiográfica, não tem lá igual aqui esse alargamento aqui de QRS, não tem um achatamento, não tem um alargamento do QR, não tem uma onda T em tenda. Se o paciente não tem essas alterações de hipercalemia, aí a gente fica mais tranquilo de fazer. Se tiver alguma coisa nem que gere dúvida, eu não faria. Melhor não fazer, melhor ter um pouquinho mais de cuidado nesse paciente, não fazendo o paciente ter um eletroalterado que possa ser pela hipercalemia dele, mostra que já está tendo repercussão, tá certo? Acho que fechamos aqui as contraindicações e efeitos colaterais. Bom, vamos para a segunda opção, rocurônio. O rocurônio, então, é um não despolarizante. E qual a indicação dele? A melhor indicação dele é uma situação que você não pode usar o succinilmetônio. Você pode usar ele como primeira opção? Pode. Ele tem um início de efeito um pouquinho mais lento, né? 45 segundos. Na sequência rápida, a gente, em geral, prefere que tenha um início um pouco mais rápido. Esses 15 segundos, para quem já fez indução por sequência rápida, sabe que faz muita diferença. 15 segundos é uma eternidade para quando você está ali pronto para entubar o paciente. Mas aos poucos a gente vai pegando o jeito de fazer a droga e é possível sim a gente usar o rocurônio como primeira opção. Rocurônio vai durar um pouquinho mais de tempo, né? Ele vai durar ali 30, 45 minutos, podendo durar até 1 hora, porque a dose que a gente faz é uma dose muito cheia, uma dose muito alta. Alguns anestesistas fazem 0,3 mg por quilo ou até 1 mg por quilo. A gente vai lá no teto, 1,2 mg por quilo, sendo que se por acaso passar um pouquinho ali no ml, passar um pouquinho essa dose de 1,2 mg por quilo, não tem problema. Isso aqui a gente faz porque a dose, quanto mais alta, mais rápido é o efeito dele. Então, aquele 0,6 vai fazer efeito bloqueador, mas vai demorar muito. Então, a gente tem que fazer a dose cheia para fazer o bloqueio nesse tempo de até 45 segundos. Mesmo que isso leve a um tempo maior de duração do efeito da medicação. Então, rocurônio, uma ótima opção, principalmente quando a gente não pode fazer succinilcolina. É a melhor opção dos não despolarizantes, porque é a que tem um efeito mais rápido e é muito fácil de aprender a usar. Basicamente, a única contraindicação do rocurônio é a alergia ao rocurônio. A gente fica muito tranquilo de fazer, desde que aí vai pegando o jeito de fazer a medicação. Existem outras opções de bloqueador neuromusculares? Existem, dos não despolarizantes. A gente tem, por exemplo, o pancurônio, que a gente pode fazer aí 0,1 mg por quilo, só que o tempo de início dele já desanima muito a gente. Tem até 3 minutos ali em média, né? Tem um tempo muito prolongado. Uma duração de mais de 1 hora, que algumas vezes pode não ser um problema, mas num paciente que a gente quer que logo depois da intubação ele vá para um RAS de 0, acaba sendo um problema. Então, como que a gente pode usar ele para tentar adiantar um pouco o efeito? Tem uma opção de fazer um pré-tratamento com bloqueador neuromuscular. Então, a gente faz 10% do total da dose um pouquinho antes, ali uns 3 minutos antes de fazer a sedação, e depois sedação e faz o bloqueio. Fazer uma dose maior é uma possibilidade também. A gente, nesses casos, a gente pode fazer também é calcular o tempo e fazer o pancurônio antes de fazer o sedativo, para os dois no cálculo fazerem efeito ao mesmo tempo. E isso aqui são coisas que estudei. Eu coloquei aqui só para não deixar de colocar, mas para falar a verdade eu nunca fiz o pancurônio. Só as medicações que eu trabalhei minha vida toda foram succinilcolina e rocurônio, e sempre funcionaram muito bem. Achei interessante colocar nesse momento que a gente está da pandemia do Covid, que em alguns locais faltou o rocurônio. Então, é bom saber que existe essa possibilidade de pancurônio. Se por acaso você precisar dessa possibilidade, tiver a necessidade de usar essa medicação, tenha a noção mais ou menos do que fazer, do que precisar. Bom, pessoal, a aula de bloqueadores neuromusculares é muito objetiva. Por hoje é só.
Queria agradecer a vocês. Chegaram até aqui o final do módulo 3. Daqui para frente vai ter muita discussão interessante. Queria agradecer a todos. Vamos seguir firme aí no curso. Abraço.